Cristo. Salve Maria. Salve São Sebastião. Rezemos hoje por todas as intenções que cada um traz no íntimo do seu coração e também pelas almas de Carmélia da Mata Pimenta, Sebastião Alves Pimenta, Arildo Alves Pimenta, Arthur Pereira da Costa, Aparecida Rezende Costa, Tiago Matar, Joana Dark Matar, Homero Mata, Manuelina Rosa Mata, Antônia Eurípides Mata, Lourdes Menaídes Ferreira, Anésio Ferreira, Maria Aparecida Rodrigues, Maria Laurinda dos Santos, Avelino Pedro de Oliveira, Laurinda Cândida Estevão, Carolina Marques, Arley Ribeiro Carvalho, Maria Elizabeth Carvalho, Carlos Fernandes Carvalho, Aurélia Linhares Carvalho, Valdemar Oliveira Carvalho, Aurora Cândida de Jesus, João Augusto Rodrigues, Vicente Augusto, Pedro Augusto Rodrigues, pela saúde de Rosa Melo Santos, por uma graça especial, pelo aniversário de Yara Cristina Alvarenga Rodrigues, Helenice Aparecida de Melo e Gabriela Aparecida da Silva Galdino. Caríssimos, como filhos de Deus, somos chamados a segui-lo e sair para evangelizar. O Senhor ressuscitado, luz do mundo, convida-nos à partilha e nos oferece a si mesmo como pão. Ele também nos chama a obedecer aos ensinamentos do Pai e a levar a sua palavra a todos os irmãos, pois somos agora o povo do Senhor, chamado a viver em comunhão. Junto aos movimentos eclesiais de nossa diocese, reunidos em torno do ressuscitado, para partilhar e alimentar a esperança neste ano jubilar, rendamos graças pelos peregrinos da esperança que nos seus diversos carismas movimentam a nossa igreja diocesana em sua missão evangelizadora. Cantemos. O sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomar-nos pela mão assim. O Deus de amor jamais se descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou. O Deus de amor jamais se descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou. Meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a graça e a paz daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Irmãos e irmãs, celebramos a Páscoa do Senhor. Reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Kyrie eleison.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus nos altos céus. Paz na terra, seus amados. A vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro e Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Oremos. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Alegre-se os céus e exulte a terra, ressuscitou Jesus Cristo. Alegrem-se os céus e exulte a terra, ressuscitou Jesus Cristo. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram a Sinídrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso,
enchesse a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsável pela morte deste homem? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. O Deus de nosso Pai ressuscitou Jesus. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus. E depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem tido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Canta salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu amigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos, que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciões. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em voz alta: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciões se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa
porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. E estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amaste mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando que com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho deste domingo é bem grande, mas também muito bonito. É o final do Evangelho de João. Uma coisa interessante. Por que os discípulos não estão em Jerusalém? E por que, com a ressurreição no Evangelho de João, eles foram para a Galileia? Por que a Galileia? Por que voltar à Galileia? E ainda mais, Pedro estava voltando à antiga profissão de pescador. Por que voltar às origens? Galileia é as origens. É aonde tudo começou. Quer dizer, os discípulos voltaram aonde tudo começou. Aonde eles encontraram Jesus pela primeira vez e receberam o seu chamado. Eles voltaram para a Galileia.
Eles voltaram para onde surgiu o desejo, o amor de seguir a Jesus. Abrir mão de tudo para seguir Jesus. Eles voltaram para lá. Eles voltaram para as origens. Por que eles voltaram para as origens? Talvez a decepção é tão grande, eles estavam desorientados. Quer dizer, vamos voltar o que fazíamos antes. Vamos voltar às origens. Vamos voltar à nossa casa. Vamos voltar o que fazemos. Quando nós passamos por situações de grande decepção, traumas, algo que abala nossa vida, podemos mergulhar nessa noite que os discípulos decidem pescar e não pescam nada. O vazio. Quer dizer, quando depara com Jesus crucificado, a ausência de Jesus fica um grande vazio. O vazio do amor, o vazio da presença do Senhor. Eles voltam à origem e mergulham naquilo que faziam antes numa noite. Eles estão de noite pescando e não pescam nada. Somos como esses discípulos. E precisamos muitas vezes voltar às nossas origens. Assim, muitas vezes, quando eu faço entrevista para aqueles que vão casar, eu pergunto sobre as origens. Onde começou o amor de vocês? Onde começou tudo? Assim também encontro ir de volta às origens. Precisamos voltar às origens. Relembrar. Galileia era relembrar a origem. Onde tudo começou. A presença do Senhor, né? Muitas vezes quando alguém termina alguma coisa, passa por situações terríveis, a cabeça muito cheia, tem que mergulhar alguma coisa, que tem que tampar esse vazio. Muitas pessoas adotam uma atitude de ir beber, encher a cara, ir para o celular, ir para a televisão, passar a noite em claro, vendo televisão, mergulhado no celular, mergulhado na bebedeira, para esquecer. Talvez a atitude de Pedro quer dizer, cabeça muito cheia. A gente vê a cabeça muito cheia de Pedro. Vamos pescar. Era pescar. Alguns também fazem isso quando a cabeça é muito cheia. Diante da decepção, diante das situações da vida, vai pescar. Pedro usou e chamou os amigos, vamos pescar. E passa a noite, quer dizer, nada pesca. Já estava nervoso. E alguém aparece na margem, de manhã, na aurora. Quer dizer, interessante, a aurora, o surgimento da luz. E Jesus na margem, perguntando se tem alguma coisa para comer. Com certeza, os discípulos pensaram consigo mesmo, não, mas que cara chato, perguntando se tem alguma coisa para comer. A gente está aqui e não pescamos nada. Ainda dá palpite para lançar a rede do outro lado. Esse palpite, quer dizer, é fazer as coisas diferentes. Vocês lançam, faz as coisas diferentes. Comece diferente. É por isso que devemos voltar às origens, porque nas origens podemos começar diferente. Quer dizer, onde tudo surge, o amor, o encontro, os ideais. Quer dizer, podemos recomeçar diferente. Lançar a rede do outro lado. A vida, quando passamos por situações, precisamos começar diferente.
A proposta de Jesus que estava na margem, que eles não conheciam, quer dizer, fazei diferente. Vamos fazer diferente. As crises que passamos nos levam às origens para fazer diferente. É relembrar a origem para fazer diferente. É interessante isto, a proposta. E lá eles pegaram tantos peixes que eles não conseguiram colocar na barca, encher a barca. E reconheceram. Aquele que Jesus amava reconhece. Olha, é o Senhor, Dominus est. É o Senhor. Aquele que ama, reconhece imediatamente. Parece que a aurora, a fala e a pesca, a cinza das brasas do amor, sopra como vento e começa a surgir. Eles lembraram, é o Senhor. A atitude de Pedro sempre é afoita. No Evangelho a gente vê sempre Pedro afoito. Ele não espera a barca ir para a margem. Ele imediatamente estava nu, veste, entra na água, vai nadando. Ele quer chegar primeiro. Sempre Pedro é afoito. Ele quer chegar primeiro. Ele não espera a barca, como os outros discípulos fizeram. Parece isso causa tanta emoção. Um homem de afeto é assim, é afoito. Se joga no mar para nadar, para chegar à margem. Para encontrar o Senhor. E ele depara, depois na refeição, é o diálogo, Jesus com Pedro. É muito interessante esse diálogo. Pedro, a gente vê a atitude afoita, é aquele que mostra grande coragem, grande lealdade, mas ele nega. Ele negou 3 vezes. Quer dizer, ao mesmo tempo, um homem que falou com tanta certeza, tanta coisa, que da sua lealdade, mas ele nega. Ele negou 3 vezes. Aí as perguntas de Jesus. As perguntas de Jesus. Tu me amas? Mais do que este, a primeira pergunta, tu me amas, Pedro? E Pedro responde, sim, Senhor. E ele não usa comparação, ele não usa. E quanto mais Jesus perguntava, mais ele se angustiava, porque a dúvida, quer dizer, ele está com dúvida. Está com dúvida. E Jesus, cada pergunta, cada resposta, apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, o ministério petrino não se dá pela força. Jesus não pergunta, tu tem forças, Pedro? Tu guardou os meus ensinamentos, os meus mandamentos? Tu guardou o catecismo? Jesus não pergunta isso para Pedro. Jesus pergunta o amor. O amor pelo Cristo, o amor pelo Jesus. O ministério petrino de guiar e governar se passa pelo amor, não pela força, não pela firmeza, mas pelo amor. O ministério de guiar, pastorear, passa pelo amor, não pela força. Jesus não pede força, não pede doutrinação, o ensinamento, guardou os ensinamentos. O que ele pressupõe? O amor. O amor.
Então, por isto, Pedro tem que apacentar as ovelhas, o rebanho. Aí que surge o pastoreio, o ministério petrino, dado pelo amor. É o amor a Cristo que leva o ministério petrino, de guiar e de pastorear. Não pela firmeza. Muitas vezes a liderança precisa ter firmeza, precisa ter força. Não. A liderança precisa ter amor a Jesus e esse amor externado no pastoreio das ovelhas e dos cordeiros. O amor sensível ao rebanho. Isto é o guiar, isso é o pastorear. É isto que na noite que vive Pedro, os outros discípulos, o encontro ressuscitado, na aurora, na margem. Na margem vem a palavra, quer dizer, voltar às origens é voltar a fazer diferente. Precisamos muitas vezes voltar às origens, principalmente nos momentos de tribulação, de crise, nós voltamos à origem da nossa vida, à origem dos nossos encontros, da história, para fazermos diferente, para fazer diferente. Jogai a rede do outro lado, fazer diferente. Amém. Creio em Deus Pai, em nome de Jesus ressuscitado, apresentemos confiantes nossas preces a Deus, nosso Pai, dizendo: Deus o amor, ouvi-nos e atendei-nos. Todos. Para que a presença de Jesus ressuscitado na vida da igreja a plenifique de entusiasmo no testemunho da fé pascal, rezemos. Deus de amor, ouvi-nos e atendei-nos. Para que as autoridades públicas sejam revestidas de sabedoria, senso de justiça e sensibilidade para implementar frutuosos programas de atendimento aos mais necessitados, rezemos. Deus de amor, ouvi-nos e atendei-nos. Para que haja perseverança e unidade na missão dos cristãos, chamados a anunciar e testemunhar o ressuscitado, mesmo em meio às incompreensões, rezemos. Deus de amor, ouvi-nos e atendei-nos. Para que nos sintamos efetivamente membros da comunidade de Jesus ressuscitado e anunciemos a todos a grandeza do seu amor e da sua misericórdia, rezemos. Deus de amor, ouvi-nos e atendei-nos. Senhor Deus, ouvi os pedidos daqueles que vos suplicam e atendei às necessidades dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejas, ó Rei da Glória,
trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nessa pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa, e concedei o fruto da eterna alegria a quem deste motivo de tão grande júbilo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar a vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes, as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graça, partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. E aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Em comunhão com o nosso bispo Miguel, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram dessa vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos, por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: vos deixo a paz e vos dou minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu sem comida, bebida pra nos salvar. E quando amanhecer o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada pra Deus. E quando amanhecer o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Quando amanhecer o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote,
fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-o forte e perseverante na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal religiosa que lançais nos corações dos jovens. Essa graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora da Piedade, São José, Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne, aqueles que renovaste pelos sacramentos da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. A pedido do Ananias, ele pediu-se para avisar que já está se aproximando o dia de Corpus Christi, né? E como nós temos o costume todo ano de enfeitar as ruas para onde o trajeto da procissão vai passar, então quem puder ajudar, né, que tiver restos de tinta em casa, tiver areia, cal, se alguém for na cidade, por exemplo, passar perto de uma, como é que fala, serralheria, né? E quiser trazer para a gente aqueles negócios lá, aqueles restos lá, isso aí já pode ser bem antes, para dar tempo de pintar, né? Flores também, e pó de café, quem puder juntar, o que tiver é lucro. Obrigada. Na sexta-feira, nós teremos a missa às 19 horas lá na Capela do Rosário. Será sexta-feira, às 19 horas, na Capela do Rosário. Sexta-feira. E no domingo, próximo domingo, Dia das Mães, nós teremos 2 missas. Vou celebrar 9 horas da manhã, aqui, né? E também às 18, aqui também, no domingo. Tá? Porque geralmente muitas pessoas querem colocar intenção, e também vem gente fora e as pessoas querem festejar esse Dia das Mães. Então, nós temos às 9 horas, né? E temos às 18. Tá bem? E lembrando que no próximo domingo nós vamos fazer a missa também do dízimo, né? A gente vai antecipar um domingo com o dízimo, porque no outro final de semana tem a festa de Nossa Senhora de Fátima lá no Baliza. Aí pedimos às pessoas puderem colaborar, contribuir com o dízimo no próximo domingo. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos tornou como os seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém.
Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitaste pelo batismo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Rainha no céu, alegrai-vos.